Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, no Instagram e no YouTube. O japonês Yasujiro Ozu foi um dos maiores diretores do cinema mundial no século XX. Ele começou sua carreira durante a era do cinema mudo e seus últimos filmes foram produzidos no início dos anos 1960. Ozu, primeiro, fez uma série de comédias curtas, antes de se voltar para temas mais sérios na década de 30. Os temas mais prominentes da obra de Ozu são os conflitos familiares e entre gerações. Os mais famosos filmes de Ozu reduzem as formas e o enredo ao nível mais elementar, e ele participava da criação dos roteiros de histórias, que eram histórias quase sem enredo. Eles estão, os filmes de Ozu, entre os filmes mais contidos da história do cinema. As cenas se compõem de breves tomadas, geralmente uma para cada linha de diálogo, enfocando o ator que fala com a câmera posicionada num ângulo baixo. O crítico Donald Rich mencionou que a tomada é geralmente a de uma pessoa sentada no carpete japonês de modo tradicional, com uma câmera que geralmente não se move. A crítica Aldi Bach defendeu que, nesses ângulos, os espectadores do filme são forçados a assumir o ponto de vista de alguém que está reverenciando, abaixado diante do personagem filmado. Os cenários são, vez após vez, os mesmos. O escritório, a sala de chá e o bar. Ozu era perfeccionista em relação à posição de cada objeto na filmagem. Como foi mencionado, sua obra enfoca a família, onde cada um tem um papel bem definido, como ocorre nas sociedades confucianas. Porém, o interesse de Ozu são os conflitos familiares, de um modo que parece ora reafirmar, ora contradizer as tradições. No filme Tite Ariki, de 1942, por exemplo, o pai renuncia ao convívio do filho para que o filho possa ir estudar numa cidade grande e vencer na vida. Mas anos depois, vemos numa cena o pai doente e idoso com o filho já adulto, obviamente lamentando não ter convivido mais tempo com o pai. Isso nos faz perguntar se os valores tradicionais são realmente o melhor para o indivíduo. No filme Banshun, de 1949, outra obra-prima de Ozu, a filha não quer se casar para poder apoiar o pai idoso e viúvo com quem ela vive. A opção de ela se casar automaticamente encarcera o pai na solidão que a filha experimentava antes. Na bela cena final, como, aliás, em outras cenas comuns nos filmes de Ozu, aparecem subitamente suaves ondas na praia para refletir a qualidade indizível da vida e do tempo. Ou seja, Ozu responde à problemática da vida familiar japonesa por usar elementos tradicionais da cultura Zen, na qual a forma cria o presente cíclico, eterno, enfatizando o vazio. Assim sendo, os sets de seus filmes, numa mesma cena, estão geralmente vazios antes dos personagens entrarem no aposento e continuam vazios depois que eles saem, como se fosse um palco de teatro sem cortinas,
o que sugere a transitoriedade da vida humana e também que o que estamos assistindo é, na verdade, parte do ciclo da vida. As tomadas entre as cenas enfocam edifícios, roupas num varal e outros objetos. Elas são como ocasiões para restringir a emoção da história, mantendo-a sob controle, e para nos comunicar a passagem do tempo e da própria vida, em filmes de uma beleza contida e eloquente. No filme Tokyo Monogatari, de 1953, a simpatia de Ozu obviamente está com a nora que se sacrifica para servir aos sogros, até mesmo não se casando de novo na história. Porém, os diálogos sugerem uma irracionalidade própria do ser humano. Por exemplo, no diálogo com uma das cunhadas, a jovem que mostrou carinho para com os idosos afirma que, no fundo, ela também é egoísta e que a cunhada, que é a mais jovem, se tornará também egoísta no futuro com o aumento das responsabilidades da vida. Nessa famosa cena, a cunhada questiona: então, a vida é uma decepção? A jovem responde que sim. Mas seria muito simplista afirmar que Ozu é um mero defensor dos valores feudais japoneses que se incorporam na família. Não. Os filmes de Ozu em nenhum momento apresentam esses valores como sendo perfeitos. Pelo contrário, nos seus filmes, a problemática está em que a mecânica dos interesses pessoais tornam qualquer valor ou quaisquer valores afetados pela realidade da vida, pelos interesses dos indivíduos, o que acaba gerando frustrações. Por essa razão, Ozu não foi apenas um utópico nostálgico de um passado feudal, por mais que ele apresente o mundo contemporâneo em crise e por mais que ele aparentemente valorize os personagens com um comportamento tradicional. Na realidade, filmes como Tokyo Monogatari, mencionado anteriormente, são obras-primas do minimalismo, que conseguem expressar o sofrimento intrínseco da vida, apesar de apresentarem até mesmo momentos de humor. Os jovens cineastas japoneses dos anos 60 criticavam Ozu, acreditando que seu aparente apego a valores tradicionais era uma expressão do feudalismo patriarcal japonês e que o mundo podia e devia ser transformado, ao contrário do que Ozu parecia afirmar. Mas Ozu sabia, Ozu sempre soube que eles estavam enganados. Sua sutil mensagem até o fim foi sobre a necessidade de se conviver com as frustrações da vida. Suas verdades sobre a vida e o minimalismo com o qual ele as demonstrava fizeram dele um dos mestres do cinema mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros de arte que eu escrevi estão na descrição do vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos e até a próxima.